Sejusmig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. É o nosso segundo dia do 25º Encontro de Delegadas e Delegados Sindicais. Mas eu queria começar o encontro de hoje de um modo mais informal. Eu queria então pedir vocês que estão sentados que levante, por gentileza. Se levantem. Vamos dar um agito aqui nessa manhã de hoje. Vamos dar um agito bem especial, porque hoje o dia promete. É um dia cheio, muito rico de informações, e eu preciso do povo animado. E para começar, e a gente agitar e a comunicação preparar um vídeo bem legal, eu vou pedir o DJ que solte a música que a comunicação preparou com muito carinho, e a música tema do nosso sindicato. Solta o som, DJ, e eu quero ver o povo dançando, hein? Solta aí, meu filho. Sejusmig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. Sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Esta luta é nossa e não pode parar. Você é tão importante, então vem participar. Sejusmig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. Sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Esta luta é nossa e não pode parar. Você é tão importante, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Esta luta é nossa e não pode parar. Você é tão importante, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Esta luta é nossa e não pode parar. Você é tão importante, então vem participar. O sindicato sou eu, o sindicato é você, o sindicato somos todos nós. Parabéns a todos vocês. Vamos lá então, oficialmente, bom dia a todos vocês. Iniciado o nosso segundo dia do 25º Encontro de Delegadas e Delegados Sindicais. Dando sequência aos trabalhos, eu começo aqui com um vídeo preparado para todos vocês. Poucas pessoas têm a oportunidade de participar de um sindicato como o Sejusmig. Cerca de 12 mil filiados e filiadas, 10 regionais operando a serviço da categoria, presença em todas as 298 comarcas de Minas Gerais. Além da exitosa luta por direitos, a entidade mantém uma gama diversificada de serviços de saúde, assessoria jurídica e convênios. Junto aos 3 poderes nos âmbitos estadual e federal, o Sejusmig não foge da luta. Sua atuação tem sido decisiva para barrar medidas que atacam os direitos dos trabalhadores. Na defesa do serviço público, o Sejusmig é presença certa ao lado da FENAJUDE, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados. Com o Núcleo de Saúde do Trabalhador, o Sejusmig é referência no combate à discriminação e aos assédios moral e sexual, bem como na promoção de melhores condições de trabalho.
No NAS, o Núcleo de Aposentadas e Aposentados do Sejusmig, quem se aposenta continua mantendo vínculos com o sindicato e ainda participa de atividades que proporcionam bem-estar, autocuidado e interação com outras pessoas. São 35 anos de muito trabalho, numa história entrelaçada com a redemocratização do Brasil. Antes da Constituição de 88, os servidores estavam proibidos de formar sindicato. Na Constituinte, o direito à sindicalização foi conquistado na luta pela classe trabalhadora. A partir de então, o que antes era a Associação dos Servidores Remunerados da Justiça de Minas Gerais, converteu-se em Sejusmig, uma organização forte e respeitada. Desde a sua fundação, no dia 8 de março de 1990, o Sejusmig acumula inúmeras vitórias, mostrando na prática que só a união e a luta organizada podem garantir direitos. São frutos da luta a unificação das carreiras, a valorização salarial e a realização de concursos públicos. Isso não seria possível sem o trabalho coletivo de sindicalizadas e sindicalizados, delegadas e delegados, funcionárias e funcionários, diretoras e diretores. Afinal, o sindicato somos todos nós. Que o 25º Encontro de Delegadas e Delegados seja mais uma oportunidade para pensarmos nosso futuro. Sejam muito bem-vindos. Dando sequência aos trabalhos, convido agora o presidente Eduardo Couto para presidir a mesa e dar início à programação dessa manhã de sexta-feira. Também convido a subdiretora social Sheila Ferreira para compor a mesa. Para o painel 1, Conjuntura Política, os riscos e desafios ao serviço público, convido a deputada Beatriz Cerqueira, que é professora sindicalista. Deputada estadual por Minas Gerais, pelo segundo mandato e grande companheira de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Também para a composição da mesa, eu convido Eduardo Maia. Eduardo é bacharel em Direito e Comunicação Social, especialista em Ciência Política, servidor do Ministério Público de Minas Gerais, também diretor jurídico do SINDSEMP e da Confederação dos Servidores Estaduais e Municipais de Minas Gerais, secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores Nacional. Com a palavra, Eduardo Couto. Muito bom dia a todos e a todas, animados, animadas. O que vocês acharam aí do nosso lançamento aí? Daqui a pouco vai ser top 10 no Spotify. Viu? Gostaram? É o pagode da luta por justiça, a luta por direitos. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira, mais uma vez conosco, sempre ao lado dos trabalhadores nessa luta desigual, em que não há paridade de armas, mas que a gente consegue diminuir o desequilíbrio a partir da força da luta, da categoria, da luta unida, da luta unificada. Hoje aqui, deputada Beatriz, 400 trabalhadores, trabalhadoras, 400 operários em construção. Ontem a gente passou aqui o vídeo Operário em Construção. Nós representamos 298 comarcas no estado. Então, essa plenária aqui de delegados e delegadas tem uma missão que é receber os aprendizados, as discussões, os debates aqui e atuarem como multiplicadores nas comarcas, porque nós somos 12 mil serjusmanos e serjusmanas. Quero cumprimentar minha companheira Sheila, companheira da diretoria do Sejusmig, nosso companheiro Eduardo Maia, do SINDSEMP, que faz a luta também, o nosso sindicato co-irmão SINDSEMP. Antes de passar a palavra aqui, eu lembro a todos, primeiro, mais uma vez, que nós no crachá tem um QR Code que dá acesso aos conteúdos e aos materiais aqui do nosso evento, tá? Regimento interno, programação, então usem sem moderação. Lembro a todos também que algumas comarcas que vão levar as agendas e os calendários
para os colegas, que a partir das 16 horas de hoje, nós vamos disponibilizar aqui as agendas e calendários. Então, quem puder levar para as comarcas, vai chegar mais rápido, chega mais cedo, evita que a gente tenha despesas para o envio desse material. Lembra a todos também que após a exposição do tema aqui, né, nós vamos discutir aqui conjuntura política, os riscos e desafios ao serviço público, tanto do ponto de vista da luta nacional e da luta aqui no estado de Minas Gerais. Então, após a exposição do tema, nós passaremos a fase de perguntas e intervenções que poderão ser escritas ou verbais. Cada inscrito para intervenção oral terá 3 minutos de fala e deverá encaminhar o crachá à mesa, ou, se preferir, é possível a apresentação de perguntas escritas. Então, tem aí no material de vocês, escrevam a pergunta, preferencialmente coloquem nome e comarca, para a gente saber quem é, coloquem endereço de e-mail também, que se a gente não conseguir responder aqui em razão do tempo, a gente responde por e-mail depois, e levanta a mão e entrega o crachá para algum funcionário do Sejusmic, que a gente vai organizar aqui as intervenções. Reiteramos também que, conforme o regimento aprovado, de acordo com o tempo, se houver muitas intervenções, a mesa poderá limitá-las para manter o horário da programação. Então, vamos tentar ouvir todos e todas, né? 3 minutos para cada um. Se não for possível, a gente limita o número de intervenções, mas podem mandar sem moderação as perguntas, os questionamentos, escreve o endereço de e-mail que a gente responde. Se for para a deputada Beatriz Cerqueira, a gente entra em contato, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para a deputada Beatriz Cerqueira, que dentre os tantos títulos que ela tem, eu acho que o principal é o de professora. E essa semana, a Semana do Professor, dia 15, né? Quem criou o Dia do Professor foi uma deputada federal, uma mulher negra, que criou o Dia do Professor e o Dia da Professora. Então, quero saudar, eu acredito que na nossa plenária nós tenhamos outros professores e professoras. Quero pedir uma salva de palmas para todos os professores, os nossos formadores. Antes, porém, no entanto, vou passar a palavra aqui para a nossa companheira Sheila para uma saudação. Bom dia. Como nos orienta, nos lembra a nossa querida professora Beatriz Cerqueira, estamos aqui numa mesa paritária. Bom dia a todos, estamos aqui muito felizes com este momento. É uma imersão importante para a categoria. A experiência de um encontro de delegados, ela é sempre enriquecedora. Faz parte desse processo de formação. E hoje a professora Beatriz, minha colega, professora também, vai nos brindar com uma reflexão, com um olhar atento, crítico e cuidadoso que ela tem sobre os acontecimentos à nossa volta. É importante estarmos atentos e estarmos vigilantes. Bom dia a todos e um excelente encontro para todos nós. Bom dia. Prazer enorme ver vocês. A gente tem um encontro anual, né? Estava falando aqui com o Eduardo. É um prazer enorme ver vocês. Eu quero agradecer a gentileza e a forma como eu fui calorosamente acolhida nesse encontro. É muito bom. É muito bom, que vocês sempre sabem que eu sempre reclamo que o meu ambiente de trabalho é muito hostil. Então, encontrar vocês vai renovando aí as energias. Então, é um prazer enorme passar essa manhã aqui de sexta-feira com mais de 400 delegados e delegadas nessa importante ferramenta, né, de luta do Sejusmic. Me permita cumprimentar a mesa, né? É importante, estava comentando aqui com o Eduardo, é importante de uma mesa paritária, né? De mulheres e homens fazendo o debate aqui e a coordenação dos trabalhos sobre conjuntura. A gente está com dose dupla de Eduardo na mesa, então quero cumprimentar o nosso coordenador dos trabalhos, Eduardo, e o meu colega, vamos dividir aqui a bancada dos debates, o Eduardo Maia, e a nossa querida Sheila, também na coordenação dos trabalhos. Tá bem. Estou perguntando aqui quanto tempo eu tenho, porque professora, sindicalista, deputada estadual
de oposição, eu fico aqui até amanhã, né? Fazendo a obstrução. Então, é bom combinar aqui o nosso tempo. Eu quero, antes de tudo, dizer da importância dessa ferramenta que vocês mantêm com muita representatividade, porque a gente está num momento em que a lacração é a forma de fazer política, né? Então, os videozinhos, eu costumo dizer, os videozinhos de 30 segundos, ou a criação de personagens, né, gente? Aí essa ferramenta não é exclusiva de um grupo político ou de um segmento, né? A criação de personagens parece que faz parte hoje, faz parte hoje da organização política da sociedade. E isso é muito ruim, porque sem debate de conteúdo, a gente não consegue, primeiro, fazer o contexto, né, o retrato da realidade, que é um debate de conjuntura adequado, e sem um bom diagnóstico, a gente não consegue entender quais são as ações necessárias para modificar a realidade. Então, encontros como esse, movimento sindical que consegue se manter com esse debate de conteúdo, é muito necessário, muito importante, principalmente no contexto que nós estamos enfrentando e daquilo que nós enfrentaremos aí no próximo período. Então, eu quero pedir desculpas, porque eu vou pedir antecipadamente desculpas, porque a conjuntura que nós vamos enfrentar, ela não é boa. Então, eu quero pedir desculpas por trazer essa conjuntura, que eu acho que ela é ruim, mas é necessário que a gente tenha um bom diagnóstico para que a gente consiga pensar no que fazer. Porque eu acho que esse também é o nosso desafio. Quando a gente faz o diagnóstico, e às vezes, de fato, nós somos muito bons no diagnóstico, mas o desafio do diagnóstico, o que vamos fazer para alterar essa realidade? Então, acho que esse é o ponto dessa mesa, né? A partir do diagnóstico que nós temos, o que nós faremos para alterar essa realidade? Porque se nós não quisermos alterar a realidade, a gente está no lugar errado, né? A gente está, inclusive, não compreendendo o nosso lugar enquanto luta de classes, que nós estamos nela, querendo ou não. Não adianta a gente dizer, não é comigo, não, política não é comigo, não quero me envolver nisso, porque você já está envolvido. Porque nós somos o alvo principal, no caso do governo do Estado, que vocês sabem que é onde eu vou focar. Mas se nós pensarmos, e eu quero lembrar primeiro esse contexto de outro dia onde nós estávamos. Nós enfrentávamos nacionalmente a tentativa de avançar com uma reforma administrativa. Eu quero que a gente puxe isso da nossa memória. E essa reforma administrativa, eu estou falando da reforma administrativa no governo Bolsonaro, ela tinha como grande foco mudar a Constituição do país, de modo que a prestação do serviço deixasse de ser essencialmente uma tarefa do Estado brasileiro. Foi outro dia que nós vivemos isso. A gente precisa ter memória para que a gente compreenda como que a gente venceu essa chave nacionalmente no governo federal, mas nós não a vencemos no Congresso Nacional. E como que essa situação hoje ela está na conjuntura que nós estamos enfrentando aqui em Minas Gerais. Porque essa disputa sobre o serviço público, a gente precisa voltar um pouquinho ainda à memória para lembrar que foi outro dia que nós enfrentamos um teto dos gastos a nível, que não é dos gastos, é dos investimentos, a nível nacional. Nós enfrentávamos outro dia o que foi a emenda constitucional 95, se a minha memória de números não estiver errada, em que nós tínhamos ali uma grande nova disputa do orçamento público. Porque no momento que você limita, e nós vamos ver essa reedição agora no Estado, no momento em que você limita os investimentos do Estado brasileiro, você está possibilitando que aqueles grupos econômicos privados cheguem ao dinheiro público de uma forma que eles não tinham a liberdade de chegar antes. E para chegar a esse recurso público e para cada vez mais comandar para onde vai o dinheiro, o recurso público, que deveria ser diretamente investido em políticas públicas, também é necessário diminuir a força da organização dos trabalhadores no serviço público. Então, a gente não enfrentou pouca coisa no último período, e a gente não está enfrentando pouca coisa aqui no Estado de Minas Gerais. Nós vencemos essa concepção no plano federal,
Plano federal, eu quero dizer no governo federal. O presidente Lula tem uma outra visão de Estado, mas nós não a vencemos no Congresso Nacional. Então, essa dinâmica de lutar por um Estado fortalecido, de serviço público fortalecido, de servidores públicos fortalecidos, é uma agenda permanente aí do nosso último período. E aí eu vou voltar já para Minas Gerais, porque nós vamos enfrentar, na minha avaliação, por isso que eu pedi desculpas antecipadamente, nós vamos enfrentar em Minas Gerais, nesse próximo período, que é esses 2 anos, essa reta final de governo Zema, talvez o período mais duro dos 8 anos, que será o governo do Partido Novo. Por que eu faço essa avaliação? Porque nós entramos na reta final de uma disputa nacional, que não somos nós que estamos fazendo, mas a disputa nacional é uma disputa de projeto de poder. Não importa, gente, se você é a favor de qual partido, se você é a favor de partido nenhum, se você faz o debate da não política, vou repetir, não importa, porque nós estamos sendo arrastados, porque a gente está numa sociedade de classes, e nós somos arrastados para essa disputa. Então, é melhor que a gente identifique bem essa disputa, que a gente se posicione em relação a essa disputa, porque a nossa omissão, a nossa inércia ou o nosso debate da não política, ela vai favorecer esse projeto e vai favorecer a diminuição e o ataque ao serviço público. Então, é nesse lugar que nós nos encontramos. Por que nós vamos entrar, na minha avaliação, no período mais difícil? Eu já fui rapidamente, entre riscos e desafios, eu estou aí rapidamente nos riscos que nós sofreremos no próximo período. Porque a gente está refém de um projeto de disputa nacional. 2026, nós vamos ter eleições presidenciais e já há um tempo, esse grupo político que orbita, que chancela, que tem aí no atual governo do Estado, o seu representante está disputando esse projeto nacional. Hoje há uma disputa de vários grupos políticos para ver quem sucederá à extrema-direita na disputa de 2026. Então, é sobre isso a conjuntura do Estado, a gente querendo ou não se organizar ou compreender ou ter esse diagnóstico. E para esse grupo político se fortalecer nessa disputa nacional de 2026, ele precisa fazer entregas ao poder econômico, entregas aos grupos econômicos que sustentam essa disputa, que querem um representante com capilaridade, com capacidade de disputa eleitoral. Então, ele precisa fazer entrega. E se eu pudesse resumir, a entrega somos nós. A entrega, uma das grandes entregas é o serviço público. Essa grande entrega que há 6 anos a gente resiste e resiste bem, e a gente evitou muita coisa nesse Estado, mas eles vão forçar, eles vão tensionar, eles vão colocar mais força, e uma força bruta, para tentar avançar com todas as pautas desse não Estado. Então, se eu pudesse descrever um pouco mais sobre esse grande risco, eu não vou me expandir em muitas questões, mas se eu pudesse um pouco descrever esse grande risco, passa por um processo gigantesco de privatização dos serviços públicos. Boa parte dessa privatização a gente não vê, porque não vai depender de uma legislação a ser votada na Assembleia, e, portanto, a gente já está em curso, no caso do Estado, aqui de Minas Gerais, de um grande processo de privatização. Eu vou começar com alguns exemplos. Meio ambiente. Meio ambiente não passou nenhum projeto de lei na Assembleia Legislativa no último período. E nem vai passar. Porque o esquema da privatização na área do meio ambiente é um esquema que passa por contratação de consultorias, para que essas consultorias possam
possam apresentar os pareceres necessários para o governo para a liberação irrestrita da mineração no estado de Minas Gerais. Cada vez menos servidores do meio ambiente, cada vez menos, não são valorizados, são retiradas as suas funções estratégicas enquanto Estado e cada vez mais as suas funções têm sido repassadas à iniciativa privada. Um exemplo, a última mineração na Serra do Curral foi liberada com um parecer produzido por uma consultoria contratada. Não foi os servidores efetivos do Estado que fizeram um parecer, na ótica do Estado, sobre essa liberação na Serra do Curral. Se nós avançarmos um pouco na área da saúde, a gente enfrenta, e a gente também não está vendo muito, a gente enfrenta um grande esquema de tentativa de entrega dos hospitais para OS e OCIPs, OSCs, as nomenclaturas vão piorando, né? Mas esse modelo já é um modelo que não atrai muito grupos econômicos. Tanto é que o governo não tem tido sucesso na entrega desses hospitais. E aí, então, eles criaram um novo modelo, que esse sim está agora em tramitação na Assembleia Legislativa, com pouca reação da sociedade contrária a isso, em que ele cria um novo modelo que vai ser um novo grande esquema de privatização da área da saúde no estado de Minas Gerais, com a entrega de toda a rede FEMIG e mais alguma coisa para grupos econômicos que vêm do país inteiro, porque o projeto, inclusive, de disputa é nacional, não é do Estado mais, vem para conseguir entrar, né, na área da saúde, de uma forma como o setor privado não entrou, nos 12% da saúde, e daí aí o céu, né, é o limite. A área da educação, a gente vive vários modelos de privatização, desde parceria público-privada com a FIENG, até a entrega da escola inteira, tira todos os servidores da escola, entrega a escola para OSs que tem vindo do país inteiro, e a gente está aí sob o risco de um grande avanço desses modelos de privatização. Vocês já viram em horário nacional aquele programa do Trilhas do Futuro? É outro grande esquema de privatização, via compra de vagas e entrega para grupos econômicos regionais, locais. A segurança pública vive um processo na área do setor socioeducativo que já é mais avançado, mas sempre com riscos iminentes da entrega de áreas, porque a segurança pública é um exemplo importante, porque é uma das áreas que poderiam argumentar por ser uma atividade finalística do Estado e, portanto, não, isso não acontece. Por isso que eu gosto de trazer a segurança pública para o exemplo, porque sim, acontece. Tem um projeto de lei na Assembleia que, se aprovado, vai autorizar o governo do Estado a fazer contratação de empresas privadas de segurança armada. O projeto inicialmente é para as escolas, mas se pode pôr homens armados, segurança privada, dentro da escola, pode pôr em qualquer lugar. Não é? No lugar mais sensível, pode pôr em qualquer lugar. E nós temos agora o teto dos gastos, que foi um decreto do governador, que abre a possibilidade para um avanço maior da privatização do serviço público. Então, eu estou dizendo de experiências e situações que já estão em curso. Mas o regime de recuperação fiscal sempre foi a bandeira única do governo do Estado, do governo Zema, não porque resolveria o problema da dívida do Estado. Nós sabemos que nunca foi isso, né, gente? Regime de recuperação fiscal nunca foi sobre enfrentar o problema da dívida de Minas com a União. O regime de recuperação fiscal é um modelo de Estado que se adequa bem ao pensamento do governo do Estado, porque o plano de recuperação fiscal prevê uma série de entregas e de modelos de privatização que a gente está conversando aqui. Então, a permanecer, né, o teto de investimentos e toda a dinâmica do regime de recuperação fiscal, nós vamos ver alargada esse grande processo de privatização do serviço público aqui no estado de Minas Gerais.
E o Eduardo está me lembrando um processo que já vem também dos últimos 6 anos, que, como o governo do Estado não conseguiu avançar com a privatização da CEMIG, da Gasmig, da Copasa, na legislação do Estado, ele faz um modelo por dentro. Hoje, a gestão das estatais mineiras é uma gestão já de interesses privados, enquanto não se consegue avançar na legislação para a sua total privatização. Tanto é que isso originou uma CPI que nós fizemos para analisar as práticas da direção da CEMIG 2021, 2022. Então, já é uma gestão privada, né? Exatamente porque não se conseguiu avançar com um modelo de privatização, porque a legislação no Estado hoje impede, né, que isso aconteça. Mas está lá na Assembleia a tentativa de alterar essa situação e facilitar um processo de privatização das nossas estatais mineiras. E aí, é nesse ponto que nós nos encontramos os riscos que nós corremos. Eu queria também fazer uma observação, porque o debate sobre o regime de recuperação fiscal, que nós resistimos por 6 anos e que nós fomos vitoriosos. Aqui no Estado, nós vencemos o regime de recuperação fiscal. Como que o governo Zema conseguiu aderir ao regime de recuperação fiscal? Por decisão judicial em Brasília. Porque da luta política, do enfrentamento da pauta, de impedir que a Assembleia concordasse, votasse e homologasse, né, e chancelasse a adesão de Minas Gerais, nós fomos vitoriosos. Em Minas Gerais, não teve a chancela do Poder Legislativo para adesão ao regime de recuperação fiscal. Aí veio pelo Judiciário, né, autorizado a fazer a adesão. Eu acho que isso ainda em 2022, não é? A adesão já estava autorizada por forças de liminares e agora com a edição desse último decreto. O que eu acho que nos chama a atenção nesse processo é a ausência de uma reação dos poderes. Eu queria deixar esse ponto de reflexão para nós. Eu não estou falando nós. Eu estou falando, institucionalmente, os poderes não reagiram como deveriam ter reagido, na minha avaliação, de forma imediata e de forma direta ao decreto do teto dos gastos. Isso nos leva a pensar o quê? Aquelas verdades inconvenientes, né, que a gente precisa dizer em voz alta para a gente pensar o que fazer. Há uma leitura de que os poderes são pouco afetados pelo decreto. O poder é diferente do servidor. Vocês estão me acompanhando? É diferente do servidor. Mas os poderes, na sua política macro, na sua dinâmica macro, avaliam que serão pouco impactados, né, ou os impactos são controláveis e contornáveis. Acho que isso nos ajuda a explicar a pouca reação dos poderes. Eu li ontem o parecer do Ministério Público, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa foi o do Sindiúd, que ajuizou, que está lá no Tribunal de Justiça, em que o Ministério Público pede a extinção da ação. Ele vai argumentando, inclusive argumenta a necessidade de Minas enfrentar a questão fiscal, mas pede a extinção da ação, né? Ou seja, contra a tentativa, né, do movimento sindical, eu li a do Sindiúd, né, contra a tentativa do movimento sindical de retirar do judiciário essa decisão sobre teto de gastos, porque essa decisão ela tem que ser do Poder Legislativo. E o governo perderia de novo. Por que nós não votamos o projeto de lei complementar na Assembleia? Porque o governo perde. O governo não tem voto para aprovar o projeto de lei complementar sobre o teto de investimentos na Assembleia Legislativa. Por isso, ele optou pelo decreto, pela ausência de legitimidade no Poder Legislativo. Não é? Então, esse é um pouco o cenário do que nós estamos enfrentando.
e quais são os desafios para o próximo período. Né? Na minha fala final, vocês têm um momento que vocês fazem aquela parte de decidir lutas. Eu esqueci como é que chama isso. Como é que chama quando a gente discute a luta? Vocês fazem um resumo de lutas, mas no Congresso do Sindjust tem outro nome, eu saio da minha memória aqui agora. Vocês fazem. Tem um momento que vocês decidem a luta do próximo período, não tem? Então, esses meus 2 minutos finais de fala, então eu quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que foi muito acertada a constituição da Frente em Defesa do Serviço Público. A gente tem que aprender, gente, que nesse momento, e esse momento já tem um tempo, ninguém ganha sozinho. O Sejusmig não será vitorioso em nenhuma pauta se o restante do funcionalismo público estiver sendo derrotado. Talvez as lutas individuais, elas poderiam ser uma forma de atuar da década de 90, dos inícios dos anos 2000, o momento conjuntural que nós vivemos, ele precisa ter outras respostas no ponto de vista da luta sindical. Então, sozinho ninguém leva, sozinho ninguém ganha, né? Porque eles, do lado de lá, se articularam cada vez mais e cada vez melhor. E para que todo esse projeto tenha sucesso, é preciso o enfraquecimento da luta sindical no Estado. E eu me arrisco a dizer que a luta sindical dos últimos 6 anos foi a que impediu a destruição das políticas públicas em Minas Gerais. E eles sabem disso. Aliás, eles sabem disso antes da gente. E muitas vezes sabem disso melhor do que a gente. Então, a luta aqui em Minas Gerais passa pelo movimento sindical. E eles sabem disso. Tanto é que toda a criminalização, judicialização, desqualificação, descaracterização que o governo faz é focado na luta sindical. Então, foi muito acertada a constituição da Frente em Defesa do Serviço Público e dos servidores, porque, de forma coletiva, né, vocês coordenaram a luta da conjuntura do último período. Nós só fomos vitoriosos em relação ao regime de recuperação fiscal no Parlamento porque teve a constituição dessa frente, porque quando nós constituímos a frente, nós continuamos com as nossas lutas individuais, mas a gente constrói convergência. Né? A gente consegue sair do nosso lugar e pensar, esse lugar aqui, ó, é um lugar que todos nós nos encontramos. Então, vamos, desse lugar aqui, fortalecê-lo. Então, o que fazer para o próximo período? Nós precisamos continuar com um fórum que coordene as lutas no Estado. E esse, na minha avaliação, é a Frente em Defesa do Serviço Público. Então, sobre o que fazer, se eu pudesse dar um palpite, a gente está deputado e acha que pode sair dando palpite, né? Mas se eu pudesse dar um palpite, eu diria esse primeiro palpite. É preciso fortalecer a Frente em Defesa do Serviço Público e tê-la na nossa agenda mais estratégica, pelo menos até 2026, gente. Aí depois a gente vê o que a gente faz. Mas até 2026, no mínimo, para enfrentar esse próximo período. Nós precisamos também, eu daria um segundo palpite, nos somar a lutas que às vezes não são nossas diretamente, mas que enfraquecem o nosso adversário. E a diminuição do nosso adversário, ela é fundamental porque, com um adversário forte, a gente não consegue avançar com as nossas pautas. Cada vez mais eles nos ignoram, judicializam as nossas lutas, vão para a sociedade tentar jogar a sociedade contra o servidor público e sempre um processo de isolamento nos colocando nas nossas bolhas. Então, eu falei, por exemplo, de uma pauta ambiental. Então, se nós pudermos fortalecer as lutas ambientais no Estado, hoje a gente está fortalecendo o enfrentamento a esse governo importante. Fortalecer a luta contra a privatização da saúde. A gente está fortalecendo uma pauta importante, né? Então, se somar a outras lutas dentro de uma visão de que a gente precisa se fortalecer e sair da nossa bolha,
não é? Acho que esse é um outro grande exercício que a gente tem tido muita dificuldade em fazê-lo, né? A gente precisa conversar para além da gente, né? Como é que a gente está conversando sobre as nossas dificuldades, os nossos problemas, isso que eu falei do ataque ao serviço público, fora dessa sala? Porque aqui a gente tem uma convergência muito grande, vocês concordam? Pelo menos ninguém me xingou até agora, né? Então, ninguém levantou e mandou tirar essa comunista que veste vermelho aqui da mesa, não é? Mas teria momentos, não aqui, né? Mas vamos combinar que isso não é muito incomum, né? Na política da intolerância, né? Que a gente viu no último período. Mas como é que a gente conversa para além da gente? Então, eu daria um quarto palpite. Como é que a gente está conversando com a sociedade? A gente não pode conversar só com a sociedade na véspera de uma greve, na véspera de uma paralisação, ou quando a gente enfrenta um problema que o tribunal está fazendo com a gente. Como é que a gente conversa, como é que a sociedade vai nos vendo como algo importante para ela? Então, a gente precisa... Eu vou deixar a pergunta, né? O professor hoje só está deixando as perguntas. Eu não vou deixar o gabarito, tá? Como é que a gente está conversando com a sociedade? Porque quanto menos a gente conversa com a sociedade, mais a gente vai ficando na nossa bolha, que é super confortável. Nossa, é um alívio ficar na nossa bolha. Mas nós não acumulamos força só na nossa bolha, né? Um quinto palpite: quem são os nossos aliados? Não estou tão ruim no movimento sindical, né? Não estou tão enferrujada assim, né? Quem são os nossos aliados? Com quem a gente pode contar numa luta do Serjusmig? Nós precisamos saber responder essa pergunta, porque contar só com a gente mesmo não é suficiente para essa conjuntura que nós passamos a enfrentar já tem alguns anos. Com quem a gente conta? Aqui tem quantos municípios que você falou? 298 comarcas. Tem muito município aqui. Lá no município, com quem o Serjusmig está se aliando? Que luta local é feita para depois a gente ter uma aliança em torno da nossa luta? Nós precisamos responder essa pergunta, né? Quem são os nossos aliados? Às vezes, eu vou fazer um exemplo que ele é muito didático, né? Outro dia eu estava num podcast, a Assembleia Legislativa agora tem podcast. Eu fui no podcast da Assembleia, chama Sem Protocolo. E aí o jornalista me perguntou: mas, deputada, como é que é isso? A senhora, eles chamam a gente de senhora lá, a senhora com o sargento Rodrigues, e acho que é o melhor exemplo de aliança tática que eu posso dar. Porque eu e ele somos de partidos super antagônicos, né, não? Ele faz um monte de coisa que eu não concordo, né? Ele fiscaliza meu trabalho, eu acho ótimo. Ele pega meus requerimentos, ele fica lá vendo os meus requerimentos. Mas eu deixo tudo isso de lado, em certa medida. Ele também deixa, quando a gente vai defender o IPSENG, quando ele precisa de mim para defender o IPSM, na luta contra o regime de recuperação fiscal. E fizemos isso, né? E foi o fato de termos 3 deputados da oposição ao regime de recuperação fiscal na Comissão de Administração Pública que nós levamos 8 reuniões. O governo teve que fazer 8 reuniões para conseguir tirar o projeto da Comissão de Administração Pública. Então, alianças táticas, né? Você não abre mão, vocês me viram abrir mão do que eu defendo em algum momento? Não, ele também não, né? Acho que eu devia abrir um tiquinho, né? Mas, enfim. E ele deve achar que eu também devia abrir mão de mais um tiquinho, né? Mas nós continuamos fazendo as nossas lutas, mas nós compreendemos ali, né? Isso é uma aliança tática. E toda vez que for necessária de ser feita, da minha parte, vai ser feita. Porque nós precisamos vencer algo que é maior. Então, quais são as nossas alianças táticas? Com quem a gente conta naquela pauta? Não é no todo, é naquela pauta, naquele ponto, né?
E quem são os nossos aliados estratégicos? Aí, meu exemplo já não serve, que eu e ele temos visões de mundo diferentes, visões de sociedade diferentes, e disputamos projetos de sociedade diferentes. Então, a aliança estratégica é aquela de projeto de sociedade. Quem são os nossos aliados estratégicos? Nós precisamos responder essa pergunta enquanto organização coletiva. Senão, a gente tem uma grande força, mas a gente não sabe usá-la. E aí a gente faz uma ótima foto no Instagram, que vai ficar linda esse encontro de vocês, vai dar uma foto maravilhosa. Mas e depois da foto no Instagram? Qual é o conteúdo que fica? Né? Então, esses são os meus palpites e um pouquinho do recorte da conjuntura que nós enfrentamos. Acho que tem muita luta para ser feita, eu já compartilhei de forma mais detalhada na última reunião da frente o que eu vejo de conjuntura ali na Assembleia. Ali é um lugar importantíssimo para disputar, porque nós disputamos nos últimos 6 anos e o governo mais perdeu do que ganhou. Se nós pudéssemos fazer um balanço das questões estratégicas para a gente, o governo Zema perdeu ali, mais do que ganhou. E nós mais ganhamos do que perdemos. Mas, Beatriz, vocês ganharam o quê? Olha, a gente está num momento, e a gente precisa fazer esse debate com as nossas bases, de que quando você não consegue, eles não conseguem aprovar o regime de recuperação fiscal, é uma vitória. Porque as vitórias, elas são dentro de um contexto. A minha vitória seria o pagamento pleno do piso salarial da educação, que a educação fosse respeitada, que a gente tivesse uma política de carreira. Mas nesse governo, nós não vamos ter. É um governo contra a educação, para ficar no meu exemplo, que judicializou 7, 8 ou 9 vezes o piso salarial no Tribunal de Justiça. Então, às vezes também, se a gente coloca uma expectativa desconectada da realidade, a gente vive um mundo de frustração. E esse mundo de frustração, eu vou terminar com isso, é fundamental para eles. Porque aí, quando a gente não acredita, quando a gente desencanta, quando a gente não tem esperança em dias melhores, ou quando a gente não persegue a utopia, aí a gente não se movimenta. E quem não se movimenta não vai sentir as correntes que estão nas suas mãos e nos seus pés, não é? Eu estou fazendo tradução livre, né? Mas é sobre isso. No final, é sobre a gente ter esperança em dias melhores. E a nossa grande tarefa enquanto líderes, porque eu estou numa reunião de líderes, é manter a nossa esperança em dias melhores, porque nós somos servidores públicos. Quem escolheu estar no serviço público, escolheu fazer algo para além de si mesmo. Nós servimos a sociedade, não é? E é em nome dessa sociedade e do serviço que nós prestamos, cada um no seu lugar, é que nós precisamos manter a esperança em dias melhores. E acho que manter a esperança é a melhor ferramenta de enfrentamento ao que nós estamos vivendo. Que eles tentam semear a desesperança o tempo inteiro. Eles precisam perder todos os dias. Eles semeiam a desesperança, a gente tira e vai semeando esperança. E para além desse ambiente que está aqui, que é de líderes, nós precisamos fazer isso com a nossa base. O movimento sindical que não conversa com a sua base, que não chama a sua base para discussão, para análise do contexto, da conjuntura e para decisão sobre o que fazer, vai contribuindo para a alienação dessa base. E uma classe trabalhadora alienada é tudo o que eles querem para fazer esse processo de disputa na sociedade. Então, fiquem firmes, parabéns aos Sejusmig, sigamos firmes na luta, porque a gente tem muita luta pela frente e nós venceremos, e eles passarão. Esse grito aí nós já ouvimos no plenário da Assembleia. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Excelente exposição e propositiva, né? Deixou para a gente aqui várias proposições. Nós teremos, sim, um momento amanhã para a gente tratar da resolução do Congresso e do nosso plano de lutas
para o último trimestre de 2024 e para o próximo ano. Eu lembro que o Sejusmig faz parte da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos, a gente está lá atuando, foi um trabalho muito intenso da frente, em defesa das estatais, contra as privatizações na educação, na saúde, contra a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, e essa luta foi vitoriosa na Assembleia Legislativa. Nós, da Frente Mineira, sindicatos e os parlamentares por dentro da Assembleia, os parlamentares de oposição, do Bloco Democracia e Luta, nós juntos, e o Sargento Rodrigues, nós impedimos a aprovação do regime de recuperação fiscal na Assembleia. Só que o governador Zema é um governador autoritário. Ele buscou essa adesão no Judiciário. E o decreto do teto de gastos também é um decreto autoritário, porque ele não passa pela casa do povo onde deveria passar. E nós, do Sejusmig, também ingressamos com a ADI, o Sejusmig e outras entidades sindicais, nós ingressamos com a ADI para derrubar o decreto inconstitucional e autoritário do Zema. Entramos com a denúncia, uma representação no Tribunal de Contas também, denunciando o decreto, e ingressamos também como amicus curiae no processo que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nós também, do Sejusmig, tanto na via política, na via da luta, no chão de fábrica, na rua, mas também usando as ferramentas jurídicas disponíveis para derrubar esse decreto absurdo e impedir que ele impeça os nossos direitos, né? Que ele atrapalhe a nossa pauta de reivindicações, os nossos direitos adquiridos e adquirir, porque ele vai interferir no orçamento dos poderes para o ano de 2025. Então, a nossa luta é para derrubar esse decreto inconstitucional. Então, agora, eu passo a palavra para o nosso companheiro de lutas, Eduardo Maia, do Sindicem, que vai trazer agora o cenário e a conjuntura política do ponto de vista nacional de Brasília. Eduardo Maia. Pessoal, bom dia. Quero cumprimentar a todas e todos. Considero extremamente importante um auditório tão participativo e, ao mesmo tempo, tão representativo dos servidores do Judiciário de todo o Estado de Minas Gerais. Então, vocês estão de parabéns, saíram das suas comarcas, cada uma mais distante que a outra, ou próxima aqui, e estão hoje debatendo o futuro da administração pública por meio dessa discussão sobre as conjunturas estadual e nacional. E é extremamente importante que nós possamos levar daqui para as nossas bases, eu que também sou dirigente sindical entendo isso, que as nossas bases possam multiplicar lá na ponta esses entendimentos, para que toda a categoria se envolva, porque para que nós possamos ter efetividade nas lutas que vão ser deliberadas ao final desse encontro, a carta desse encontro, nós precisamos que a categoria também esteja conosco. Então é muito importante que vocês estejam aqui hoje. E é muito importante que o Sejusmig, estão aqui na pessoa do seu presidente, Eduardo Couto, e toda a sua diretoria, tenham realizado esse encontro, tenham feito esse debate, estejam fazendo esse debate, porque somente através do debate, e não necessariamente do debate de todos aqueles que pensam igual, deputada? Porque a gente pode pensar diferente, mas também pode ter proposituras e temas que são convergentes, como é o caso que você acabou de citar, uma aliança tática sobre determinado ponto. É importante, nós precisamos ter esses debates e conhecer a realidade também para o lado daqueles que eventualmente não pensam como nós. Isso é democracia. A deputada falou agora há pouco de política da exclusão, não, a política da intolerância. Política da intolerância. Nós temos visto muita intolerância, mas eu estou para te dizer que, para mim, isso não é política. A política é a ausência dessa intolerância, é a capacidade que nós temos, assim como você demonstrou, e aí o Sargento Rodrigues também demonstrando, a capacidade de, mesmo divergindo, nós conseguimos chegar a um entendimento comum. Aqueles que são intolerantes, aqueles que querem nos calar, não passarão, porque a política prevalecerá. Então, nós temos que ter isso em mente, que a política tem que prevalecer. E eu, como não sou tão disciplinado como a deputada para poder falar, eu preciso de uma corrente que me amarre dentro do tempo, senão eu iria ficar falando muito e muito mais tempo. Então, eu vou me deslocar aqui, como tem um material para ser exibido, vou me deslocar para ali, e se vocês precisarem... Ah, está aqui também, é verdade.
Eu só não sou muito bom com isso aqui, viu, Du? Você não quer me ajudar, não? Na hora que for passar, eu te peço para poder passar. Mas então, gente, nós temos um desafio enorme, como a deputada falou, de junção, inclusive, do cenário estadual com o cenário estadual e nacional. Nós superamos parte do desafio que nos esperava no ano de 2022, numa trajetória que vimos, onde a intolerância estava prestes a prevalecer, e nós superamos isso, mas é fato, e aí eu vou avançar na nossa discussão aqui, é fato também que nós não vencemos o desafio por completo, né? Aqueles que querem nos derrubar, aqueles que querem que o serviço público, nós estamos falando aqui da administração pública, né? Mas que principalmente a população mais vulnerável fique desamparada, eles estão aí, né? E eles estão fazendo a disputa, dentro do Congresso Nacional, eles estão fazendo a disputa dentro dos órgãos públicos, mas eles estão fazendo também a disputa na sociedade. Movimentos contrários à democracia estão dentro da sociedade, né? O que é uma incoerência, né? Num regime democrático, você se vale da democracia para poder fazer movimento antidemocrático. E esses movimentos estão acontecendo nacionalmente e têm impacto, infelizmente, sobre a condução do governo federal. E nós precisamos ajudar a vencer esses movimentos sociais e esses grupos radicais que tentam inviabilizar o governo federal, seja por meio do Congresso Nacional, seja por meio das demais instituições, ou pelos movimentos sociais que têm também contrários ao governo. Então, nós temos aqui um desafio enorme. E aí eu queria avançar, pode passar para mim, por favor? Mas, então, gente, me foi sugerido, né, que nós falemos sobre os riscos e os desafios ao serviço público. Mas eu quero dizer para vocês que esses riscos e desafios, eles vão para além da mera prestação de serviços públicos e também não se resumem, com certeza, como disse a deputada, não se resumem só ao âmbito de alguns dos poderes. Eles refletem sobre todos, né, sobre todos nós enquanto sociedade. Então, eu queria dizer para vocês que esses desafios são muitos, né? A gente vai apontar ali quais seriam esses que nós relacionamos nesse momento, mas a deputada começou a falar um que começou lá em 2020, que é a PEC 32 de 2020, nós lutamos juntos, né, lá em Brasília, para poder superar e impedir que ela fosse colocada em votação, mas a bendita ainda continua parada no Congresso Nacional. Todos os dias me aparece uma assombração dizendo que ela tem que ser colocada em votação. Então, é algo que a gente tem que expurgar, é algo que a gente tem que retirar. A PEC 32, ela não é uma ameaça que nós temos agora na porta de casa, mas ela é uma ameaça que está ali como uma espada sobre as nossas cabeças todos os dias. Recentemente, uma confederação de empregadores estava fazendo manifestação, olha, é por isso que eu falei que o movimento social também, né? Uma confederação de empregadores fazendo movimento pela legitimidade da PEC 32 para que ela seja votada no Congresso Nacional. Então, nós não estamos, né, livres dessa bendita PEC 32. Nós precisamos nos envolver também com esse tema no Congresso Nacional. E agora, para além disso, mais recentemente, nós... Pode passar. Então, nós estamos aqui com a PEC 32. Isso. Nós temos um governo, como eu disse a vocês, um governo que, para que ele possa se sustentar, foi promovida uma coalizão, e essa coalizão gera uma disputa interna, gera uma disputa com outros campos que não são o campo com o qual nós estamos mais confortáveis dentro dele, né, que é o campo que nós estamos hoje aqui, Serjusmig, Sindicemp, deputada Bia, nós temos mais conforto aqui nesse ambiente, mas não é um governo que seja somente desse campo. Então, nós precisamos promover disputas diárias, e essa disputa, como eu disse, acontece em vários cenários, dentre eles no Congresso Nacional. São grupos políticos aliados a pautas que são diferentes daquela que foi eleita nas urnas. A pauta que foi eleita nas urnas, nós sabemos qual é. É uma pauta da igualdade, é uma pauta da redistribuição de renda, né? Mas essa pauta tem sido disputada também no cenário, tanto estadual quanto nacional.
E nós temos tido pouca influência, né? Eu tenho percebido isso, lamentavelmente nós temos tido pouca influência para poder conseguir reverter na classe trabalhadora como uma forma geral, porque nós tivemos aí uma reforma trabalhista no ano de 2017, essa reforma trabalhista nós não conseguimos superá-la ainda, nós precisamos também, enquanto classe trabalhadora, desenvolver esse trabalho para garantir a reversão de muitos dos quadros prejudiciais a todos os brasileiros que vieram da reforma trabalhista de 2017, né, o governo Temer, mas nós temos também hoje tido dificuldade de fazer esse diálogo no Congresso Nacional, que é bastante hostil. A deputada falou de um ambiente hostil na Assembleia Legislativa, mas é um ambiente hostil também no Congresso Nacional para aqueles que defendem os trabalhadores. Trabalhar como minoria é muito difícil, né? Eu não estou lá parlamentar, mas eu lido diariamente no Congresso Nacional e eu sei o quanto é difícil a gente militar no Congresso Nacional em defesa dos trabalhadores, porque o nosso campo é muito delimitado. E quando você vai para além desse campo, a bordoada vem, não é verdade? Então nós temos esse desafio para a gente poder superar. Nós temos uma extrema-direita e grupos organizados que não são alinhados com a nossa pauta, que têm também feito ainda disputa como a PEC 32 e hoje influenciando o governo numa PEC 66. E aí eu queria falar dessa PEC 66. Essa PEC 66 ela estava lá no Congresso Nacional, a gente não tinha ideia de como é que iria ser e tal, mas era algo que a gente realmente não estava no radar nosso como algo preocupante, porque ela falava exatamente dos regimes próprios de previdência social dos municípios, garantindo que esses municípios continuassem recebendo os recursos que são de repasse federal para o município, porque a reforma lá de 2010, do Bolsonaro acabou dizendo que se eles não fizessem a reforma que não iriam receber recursos, então era uma reforma para poder garantir recursos para o município. Daí, de repente, do nada, surge essa ideia de que agora os estados que também, mesmo os que fizeram o ajuste que estava previsto na Constituição, deveriam se adequar à PEC 66, obrigando os estados a fazerem ajustes naqueles moldes que a reforma previdenciária tinha feito. Ou seja, todo o esforço, deputada, que nós fizemos para desconstruir em Minas Gerais a proposta do governador Zema para a reforma da Previdência, nós corremos o risco de, numa canetada, simplesmente todo o esforço do movimento social, dos deputados da nossa base, já estou na base, está vendo? Os deputados da nossa base, que estão na Assembleia Legislativa, tudo aquilo que eles fizeram, simplesmente se perca. Não é só uma perda de direitos, é uma perda de todo o trabalho que nós fizemos para impedir que a reforma da Previdência de Minas Gerais fosse tão danosa. Agora, com essa PEC, lamentavelmente, nós jogaríamos por terra isso. Então, a PEC 66 é, sim, um desafio que nós precisamos. Mas eu tenho certeza, viu, deputado, que nós podemos contar contigo para tentar sensibilizar também a Câmara dos Deputados, porque ela já passou no Senado Federal e hoje, né, mais precisamente ontem, né, o deputado Arthur Lira já distribuiu para a Comissão de Constituição e Justiça, vai depois para uma comissão especial, e nós precisamos encontrar alternativas dentro da CCJ, espero eu, já para retirar essa parte da emenda que se referia aos estados e que deixar de ser draconiana a reforma, porque mesmo para os municípios estão exigindo que seja nos mesmos moldes do federal, então a gente precisa encontrar essa alternativa e eu quero muito contar contigo, né, lógico, também com o Rogério, que é nosso parceiro de sempre, para a gente sensibilizar desde a CCJ, se não for possível na comissão especial, porque nós temos que romper e nós temos que vencer essa PEC 66 e para isso nós vamos de todo o movimento social de novo. A Frente em Defesa do Serviço Público, nós precisamos mobilizá-la também. Nós que também fazemos parte, o Sinsempre também faz parte, o Sinsempre que também esteve na luta desde a reforma Previdência, depois a RRF e continua na luta contra esse teto de gastos. O Sinsempre é um dos sindicatos que está na ação, né, com o litisconsórcio ativo, junto com o Serjusmig e o Sindaleng, contra o teto de gastos. E eu não sabia que já tinha saído parecer, não. Vou olhar lá se tem parecer também na nossa ação. Não, pois é, o parecer do MP, mas agora tem que ver se a nossa ação também já tem parecer, né? Se já tem parecer, ou se o procurador vai ser outro, ou se é o mesmo procurador, para a gente poder ver como é que a gente pode agir.
Mas é fato que nós estamos hoje todos imbuídos do mesmo propósito: vencer a PEC 32, vencer a PEC 66, como superar isso. Um outro problema que a gente enxerga é uma judicialização das demandas. A deputada falou aqui agora. Quando o outro lado se sente fortalecido, tudo aquilo que eles puderem judicializar contra a gente, eles judicializam. Judicializam greve, não é verdade? Você levantei a mão para fazer greve, a Assembleia Geral nem terminou, o cara já está judicializando, né? E com multa pesada. A liminar já está saindo, e é com 90%, não, só pode se com 90% continuar trabalhando. Gente, 10% não entra de férias, então quer dizer, né, não é possível, né? 90% é mais do que o contingente que nós temos praticamente todos os dias. Então, assim, não dá para poder também judicializar, ou melhor, não dá para a gente não fazer a disputa também judicial. Nós temos que fazer essa disputa, nós temos que ir para o enfrentamento, como a deputada disse, enfraquecendo mineiramente, né? Aí esse é um termo mineiro mesmo, né? Enfraquecendo o outro lado pelas bordas, já que o enfrentamento direto às vezes não acontece, mas se nós temos aí o ponto da saúde que a gente pode bater, se nós temos aí o ponto do meio ambiente, no mínimo nós vamos dividir as atenções deles, ao invés de virem só para cima da gente, vão ter que ter várias frentes de luta, e isso também é uma forma de a gente superar esses desafios. Dificuldade para disputar narrativa na sociedade. Hoje em dia, quando você quer discutir, desde antigamente já se fala que política não se discute, mas hoje em dia parece que não se discute mesmo, porque, como você mesma disse, a intolerância chega a tal ponto que as pessoas se agridem, que as pessoas matam umas às outras, lamentavelmente, por uma disputa, né, de narrativa, muitas das vezes, né, e a gente, de alguma forma, ainda assim, como lideranças, nós precisamos conduzir isso até no seio dos nossos próprios órgãos. Porque quantos aqui sabem que dentro dos nossos próprios órgãos, no momento das eleições, por exemplo, 2022, eleição de 2024, quantos dos nossos colegas votaram naqueles que buscam a opressão da classe trabalhadora? Ou vocês acham que isso não existiu? Ou vocês acham que não existe? Não é? Dentro da própria classe nossa, por não reconhecer o seu papel dentro dessa classe, nós temos colegas que, lamentavelmente, votam com grupos que são contrários aos seus próprios interesses, e depois correm para o sindicato, né? Ô, sindicato, o cara está fazendo não sei o quê. Ué, meu amigo, mas você botou o cara lá, meu. Entendeu? Então, assim, você botou o cara lá. E ainda te xingam, fala, não vem falar de política no grupo do sindicato, não. Eu vou falar de quem, então? Não é? Podemos passar, Du? Bom, mas eu, como Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. O Ariano dizia que o pessimista é um chato e o otimista um bobo, né? Então eu prefiro ser aí o realista esperançoso. Propostas agora. Eu prefiro ser o realista esperançoso. Nós sabemos que a situação é complexa, nós sabemos que a situação é difícil. Como a deputada disse, nós não queríamos estar aqui para poder falar disso. Nós queríamos vir aqui para trazer muito mais esperança. Mas a esperança que nós temos a trazer é uma esperança que está na luta. A esperança que nós temos para trazer é a combatividade, é a resistência. E que não vão nos vencer. Apesar dos desafios, nós vamos vencer. Como dizia Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, o que é que nós temos a dizer sobre as propostas aí, né? Propor uma pauta, né, promover essa pauta que foi eleita nas urnas, divulgar isso, falar assim, olha, o governo que está aí colocado, no governo federal, é um governo que foi eleito para distribuição de renda, é um governo trabalhador, é um governo que veio para poder sustentar os vulneráveis, acabar com a fome, né? Então a gente tem que promover e tem que discutir, tem que debater esse tema. Aproximar os grupos que podem nos apoiar no Congresso Nacional. Como a deputada disse, nós sabemos, né, que nós temos as alianças estratégicas, que são aquelas mais próximas do nosso campo, mas tem aquelas alianças que precisamos formar no momento específico. Hoje, diante de uma PEC 32 e de uma PEC 66, temos que identificar no Congresso Nacional grupos ou parlamentares inseparados que sejam contrários e que possam servir de sustentação para irmos até esses deputados.
né? A Confederação de Servidores Públicos do Brasil, da qual eu sou diretor jurídico, está trabalhando nisso, para que nós possamos identificar essas pessoas e ir até elas para poder construir uma maioria, esperamos nós, dentro da CCJ e dentro da comissão especial que seja criada. Para além disso, o Serjusmig, inclusive, ajudou a construir conosco essa proposta na CSPB, que é o marco regulatório do setor público, né? Porque a FENAJUDE é uma das instituições que compõem a CSPB. Nós discutimos o marco regulatório, que seria um contraponto hoje, e temos levado isso ao governo federal e ao Congresso Nacional, um contraponto à própria PEC 32. É uma reforma administrativa sob a visão da classe trabalhadora, ou pelo menos sobre o grupo da classe trabalhadora que se organiza dentro da CSPB, né, onde estão hoje concentradas 6 centrais sindicais. Então, pelo menos esse grupo está propondo um contraponto à PEC 32, porque simplesmente falar que não vai votar PEC nenhuma tem sido difícil de dizer. Mas no Congresso Nacional, a gente tem buscado alternativa para a PEC 32, se por acaso esse tema tiver que ser colocado. E o marco regulatório é uma proposta que nós temos trazido. Apresentar uma alternativa aos parlamentares para a reforma, isso que é o que a gente está falando. Fazer o debate sobre a PEC 66 nos nossos grupos, façam debate, nós já fizemos no Sindicemp, façam debate sobre a PEC 66 também no Serjusmig, no Sinjus, no Sindojus, né, para poderem debater esse tema e todo mundo está inteirado. Aproximar os trabalhadores de pautas gerais, como o caso da deputada falou, adaptar o discurso à nova realidade tecnológica também. Nós temos que ter uma linguagem, nós sabemos que hoje, infelizmente, tem se aproveitado dessas novas mídias para poder veicular matéria que é contrária aos nossos interesses. Mas nós temos que começar a usar também essas mídias para poder trazer temas do nosso interesse. Pode passar, Du. Enfim, eu ia me estender aqui agora com relação ao marco regulatório, mas o Eduardo já me passou aqui a minha chamada de tempo. O marco regulatório ele vai ficar e está à disposição de vocês. Desde a reunião passada, a gente já apresentou, né, para vocês. Então, nós entendemos que é uma medida importante para superar a PEC 32. A 66, vocês já sabem como é que nós estamos propondo o combate a ela, né, que é diretamente no Congresso Nacional, conversando com os parlamentares, inclusive do campo que não seja o nosso, né, porque nós precisamos do apoio desses deputados. E dizer para vocês que da parte do Sindicemp MG e da parte da Confederação de Servidores Públicos do Brasil, nós estamos junto com o Serjusmig para fazer o enfrentamento em Minas Gerais e no Congresso Nacional. Não será fácil, mas a esperança, né, como a Beatriz diz, que querem nos tirar, nós vamos devolver essa esperança à sociedade, impondo cada dia uma derrota em Minas ou uma derrota àqueles que estão lutando no Congresso contra a classe trabalhadora. Porque é de uma em uma, né, é de pequenas em pequenas vitórias que nós vamos construir realmente, sermos vencedores nessa guerra. Então, contem comigo, contem com o Sindicemp, com a Confederação, e podem, né, fazer perguntas, estamos à disposição aqui. Não deu tempo de falar sobre a Convenção 151 da OIT, que é a negociação coletiva, mas, enfim, eu acredito que a gente conseguiu falar aqui rapidamente dos principais problemas e das soluções que a gente tem para trazer. E a principal forma de nós combatermos, né, essas ameaças é a nossa unidade. Como diz o Serjusmig, somos juntos, somos mais fortes. Certo? Então, parabéns a vocês, sucesso, estou à disposição. Obrigado, Eduardo Maia. A FENAJUDE fez uma luta muito grande, foi protagonista nesse enfrentamento à PEC 32. Nós conseguimos impedir a sua aprovação. É claro que ela não está morta. Ela está lá na Câmara, pronta para votação em plenário, mas é uma proposta de 2020, né, PEC 32 de 2020. Nós já estamos em 2024 e ela não foi aprovada sequer na Câmara dos Deputados. Então, graças à nossa luta, o nosso enfrentamento, íamos para o aeroporto, todas as terças-feiras de manhã, recepcionar os deputados, com o corredor polonês, com o megafone, depois vigília no anexo 2, nós impedimos. Ela prevê, dentre outras coisas, a terceirização da atividade fim, substituir o concurso público por contratado fazendo as funções dos servidores, é ter um oficial judiciário contratado.
dentre outras, com a estrutura do serviço público, dentre outros retrocessos, o fim da estabilidade, a quebra da estabilidade do servidor público, seja por obsolescência das funções, seja por um desempenho, avaliação de desempenho insuficiente, seja por um processo administrativo sem trânsito em julgado. Então, é a quebra total da estabilidade, permitindo a perseguição aos servidores efetivos, que são aqueles que têm a estabilidade, não é para proteger o servidor, é uma garantia do cargo, para que ele tenha isenção na sua atuação. Aquele caso das joias ficou muito claro. Foram servidores efetivos e estáveis que impediram que o patrimônio público fosse incorporado ao patrimônio particular de um presidente da República. E um outro retrocesso da PEC 32, a permissão da redução salarial em até 25%, ferindo de morte o princípio da irredutibilidade salarial. É falar assim, estamos com problemas fiscais, vamos reduzir a nossa jornada em 25% e reduzir o salário em 25%. Essa é a PEC 32. A PEC 66, o Eduardo Maia já explicou muito bem, estamos na luta lá contra a PEC 66, e uma luta que nós estamos encampando é pela aprovação da PEC 6, a PEC social, para pôr fim à contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados. Além disso, a Federação está apresentando 3 projetos no Congresso Nacional. O primeiro, um projeto de lei para permitir o exercício da advocacia aos servidores do Judiciário, desde que não seja contra a Fazenda Pública que os remunera, também o Ministério Público tem o mesmo problema, desde que não seja contra a Fazenda Pública que o remunera, nem na esfera do Judiciário ou do Ministério Público que atua. Então, o servidor do Judiciário não poderia atuar, nós não poderíamos atuar em processos no TJMG, mas poderíamos atuar em processos na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar, processos administrativos, processo eleitoral. Isso é uma isonomia ao funcionalismo público. O professor municipal lá, que é advogado, fora do horário dele, ele pode advogar, exceto contra o município que o remunera. Então, é a busca da isonomia para o servidor do Poder Judiciário. Um outro projeto de lei que a gente vai apresentar é para reconhecer como atividade de risco os cargos que exercem atividade externa. Oficial de Justiça, aliás, o oficial de Justiça já tem um projeto em que foi incluído essa categoria. Então, nós estamos apresentando um outro projeto para reconhecer a atividade de risco aos psicólogos, assistentes sociais, comissários da infância e da juventude e pedagogos judicial. Nós não estamos doidos, tá? Porque o projeto é no Congresso, é lei federal. Então, tem estados que têm o cargo de pedagogo judicial, que também realiza diligência externa. Então, o objetivo é reconhecer que esses cargos executam atividade de risco, por conseguinte, precisam ter esse reconhecimento em lei para fazer jus à aposentadoria especial. Então, é uma batalha que a gente está encampando em Brasília pela Federação. E o último projeto que nós estamos apresentando, esse é um pouco mais difícil, que é uma PEC, precisa lá das 171 assinaturas para apresentação, depois 308 votos na Câmara. É uma PEC para alterar a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, para processar as demandas judiciais envolvendo os nossos conflitos com o tribunal, né? Por exemplo, deflagramos uma greve. Quem vai decidir se a nossa greve é legal ou ilegal é o próprio Tribunal de Justiça. Então, é o patrão julgando o trabalhador. Então, não há, na nossa visão, o respeito ao princípio da equidistância das partes, que a gente estuda lá, né? Que o juiz, né, é tudo muito bonito, né, Beatriz? O juiz ele tem que estar equidistante das partes, ele tem que ser imparcial. E nós entendemos que quando o patrão julga, de um lado está o próprio Tribunal de Justiça, fica muito difícil da gente ter essa equidistância das partes. Então, é mais difícil, mas a gente tem que apresentar e lutar para que a gente possa ter pelo menos uma expectativa de imparcialidade, né? Não estou dizendo que lá também a gente vai ter imparcialidade, mas que a gente tenha pelo menos uma expectativa. Então, nós vamos encerrar as inscrições, nós estamos um pouco atrasados, tá? A gente tem aqui 2 crachás,
3 crachás e 2 perguntas por escrito. Eu vou passar aqui para a Sheila, que vai conduzir. Vou pedir para colocar o cronômetro na tela, se for possível. De acordo com o regimento aprovado, cada inscrição vai ter 3 minutos e eu vou propor que à mesa a gente responder em bloco. Como são 3 intervenções no microfone, 2 perguntas escritas, 5 perguntas, a gente responde em bloco. Sheila. Antes de iniciarmos, eu gostaria muito de agradecer a deputada Bia, o colega Eduardo, o quanto que vocês trazem para nós a importância de estarmos unidos, de estarmos atentos, a importância de sairmos da nossa bolha e pensarmos no coletivo, as uniões, as alianças construtivas serão importantes para nós e são importantes para nós. Muito obrigada. Vamos começar com o colega Flávio Mendonça, de Belo Horizonte. Por favor, os que apresentaram o crachá já podem se posicionar. Flávio Mendonça, de Belo Horizonte. Bom dia a todos os colegas do Serjusmig. Quero cumprimentar a mesa diretora aqui, na pessoa do nosso presidente, Eduardo Couto, a Sheila, nossa diretora, a deputada Beatriz Cerqueira, o nosso amigo, que é o Eduardo Maia, do Sindicep, e parabenizar pelo encontro, que está sendo maravilhoso. Mais uma vez, estamos aqui, aprendendo, colaborando e fortalecendo a luta. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Eu iria destiná-las a um dos 2 palestrantes, mas eu deixo à vontade qual palestrante se sentir melhor para responder, se sentir mais à vontade. A primeira é sobre o RRF, porque havia expectativa muito grande sobre o Propag, que seria em substituição ao RRF, parecia-nos que era um programa que afetaria menos o servidor público, Infelizmente, depois desse decreto do governador, nós não ouvimos mais falar sobre o Propag. Então, gostaria que os senhores ou senhoras pudessem nos esclarecer sobre a questão do andamento aí do projeto do Propag em nível federal. Outra pergunta que foi falado sobre a questão da importância da comunicação em contraponto. Nós temos que ter essa comunicação em contraponto, temos que nos comunicar melhor com a sociedade, mostrando a importância do serviço público fortalecido e do servidor público, que a garantia da estabilidade, por exemplo, é uma garantia não somente do servidor, mas uma garantia da própria sociedade, como lembrou o nosso presidente Eduardo Couto, ao mencionar o caso aqui do auditor fiscal da Receita Federal, que impediu que joias que são do patrimônio público fossem incorporadas pelo patrimônio particular. Então, isso é um exemplo dentre tantos outros, Na pandemia, nós vimos aí a questão dos enfermeiros, na classe dos professores, como o servidor público é importante, no Brasil, que é uma sociedade que depende muito ainda do serviço público. No entanto, a comunicação com a sociedade é muito falha. É essa a minha opinião, porque nós vimos aí o SESC, foi falado do movimento social, o SESC está fazendo uma ampla campanha em vários canais de TV, dizendo que é importantíssimo para o Brasil aprovar a PEC 32, a reforma administrativa. E eu não vejo os sindicatos se unirem, a FENAJUDE ou outros, para fazermos uma campanha nos principais canais de TV contra a PEC 32, mostrando a importância do servidor público. Então, fica essa minha pergunta e a minha sugestão. Muito obrigado a todos. Luiz Otávio de Abaeté. Eu vou tentar ser o mais conciso possível. Vou direcionar meu questionamento à deputada e agradecer também o apoio que tem dado para nós, a Assembleia, desde sempre, porque desde 2018, na eleição do primeiro mandato do Zema, eu enfrentei um problema muito sério na minha comarca, porque eu tentei esclarecer os colegas dos riscos de se eleger um candidato neoliberal e eu fui voto vencido. Eu acho que o único voto progressista na minha comarca, salvo engano, foi o meu. E é muito triste isso. E os reflexos estão aí.
Eu queria, a título de exemplo, que alguém da mesa falasse sobre o que aconteceu em 2013, sobre o FUNFIP e o FUNPENG, que para mim é um reflexo claro das nossas escolhas, do que pode refletir na carreira do servidor. Porque o Fundo de Previdência, não sei se a maioria sabe, dos novos servidores, que era um fundo superavitário, foi incorporado no fundo para cobrir o déficit do outro fundo. Era 3,5 bilhões, salvo engano, foi falado aqui na madrugada, no encerramento do encontro, a Sandra deu a notícia, que inseriram a emenda Jabuti lá na Assembleia, num projeto de lei que não tinha nada a ver, e fizeram essa mudança. Ninguém nunca mais teve notícia desse dinheiro, foi diluído, enfim, sumiu. E com relação ao atual governo, eu já vi embates seus muito interessantes na Assembleia com a Luísa Barreto, que para mim é a grande cabeça pensante do governo Zema. Que o Zema, para mim, é um beócio. Sabe? Quem vai dar uma entrevista em Divinópolis, recebe um livro de presente da Adélia Prado e pergunta se ela é faxineira lá, para mim, já mostrou bem o nível intelectual do governador. Então, eu queria isso, só a título de exemplo, que fosse falado para a plenária o que aconteceu com o FUNPENG e o FUNFIP. Se você não se achar preparado, alguém da mesa que puder falar, que para mim foi impactante. Eu vi vários colegas chorando aqui no dia. Sabe? Foi muito triste ver isso. É só isso, então. Obrigado. Adilson Tuca. Bom dia a todos. Adilson Silveira, da comarca de Rio Pardo de Minas. Em primeiro lugar, Sheila e Eduardo, eu quero parabenizar ao Sejusmig, mas na pessoa de vocês dois que estão conduzindo essa mesa, pela escolha dessas duas pessoas que estão aí com vocês. Por que eu digo? Eu digo porque é interessante e para nós, para mim, por exemplo, é gratificante, Eduardo e Beatriz, vir aqui e ter palestrantes como vocês. Por quê? Porque eu sei que o que vocês estão falando aí é algo que vocês estão vivenciando no dia a dia. É algo que vocês se preocupam, é algo que vocês estão imbuídos nessa luta já tem muito tempo. E isso traz um conforto, porque não é uma palestra subjetiva, algo assim. Não, a gente sabe que é algo que vocês trazem, que é de vocês mesmos, é da luta de cada um de vocês. E por isso que eu quero parabenizar o Sejusmig por conta disso, de ter trago pessoas palestrantes como vocês para lidar com esse assunto. A Beatriz é uma pessoa que já me surpreendeu em várias formas, em várias vezes, viu, Beatriz? Sou seu fã, e não vai dar para eu falar aqui porque o tempo é curto. Mas, assim, diante dessa questão da gente informar as pessoas, o Maia falou muito bem aí desse debate, e é complicado a gente estar lidando até mesmo com os nossos colegas, falando dessas questões e tudo mais. Eu sei que esse é um assunto, foi a Beatriz que falou, talvez a pergunta seja para você, mas eu deixo aberto para qualquer um da mesa responder. Eu acho que é um assunto que eu gostaria, assim, tipo, de tudo que foi falado, pegar isso aqui, não que seja o mais importante, mas pegar isso aqui, o seguinte, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos efeitos, dos riscos do decreto de teto de gastos para os serviços públicos e para o servidor público. Essas coisas é importante a gente estar falando, mesmo que a gente está meio que repetindo, mas isso é importante porque a gente tem que colocar na cabeça das pessoas a importância da gente fazer a luta, mas a importância daquilo que o Eduardo Maia falou, da gente saber também escolher os nossos representantes. Vocês já perceberam que nós não temos paz com esses deputados que votam contra nós servidores? Uma luta que nós fizemos aqui, o Maia deixou muito claro, uma luta que nós fizemos aqui em Minas Gerais, e que nós, com relação à questão da Previdência, que nós fomos vitoriosos, agora já vem uma PEC 66 lá, como se fosse desfazer toda essa luta. E isso é consequência, gente, isso é consequência do nosso voto. Então, se você puder só falar um pouquinho mais desse decreto aí, desses riscos para o servidor público, para o serviço público, tá? Obrigado, pessoal. Valquíria de Itaúna. Eu quero dar uma sugestão. Se há antagonismo entre o Sargento Rodrigues e outras categorias, trazê-lo na próxima assembleia, no próximo encontro, ou em algum dos encontros regionais. Para quê? Para mostrar a nossa luta.
e talvez nos aliarmos, né? Porque nos eventos que a gente participou, o que aconteceu? Foi muito legal, porque a polícia estava lá, mas não houve violência nenhuma, eles estavam lá assistindo. Então, eu acho que é importante reunir as categorias, porque somos todos funcionários públicos. Né? Estamos todos aqui para servir a população. E a polícia é muito importante para nós, porque ela nos salvaguarda em muitos momentos, né? Então, diminuir esse contrassenso que possa existir. E uma coisa que eu quero sugerir é colocar na atividade de risco o comissário de infância, que eu não ouvi sendo citado. Já está? Eu não ouvi sendo citado. Tá. Falou? Então eu não ouvi. Porque é importante, porque eles passam por muitos riscos, né? Na busca e apreensão de menores. Muito obrigada, bom dia. Que esse final de semana seja bom para todos nós, viu? Marta Regina de Lavras. Bom dia a todos. Com muita alegria que eu venho a esse encontro, porque é uma oportunidade muito importante para todos nós, servidores do Judiciário. Eu quero dar os parabéns ao Eduardo Maia, à Beatriz e ao Eduardo Couto. As falas de vocês me representam e são muito importantes. A Bia, principalmente, falou hoje sobre essa questão de um poder político-econômico que está vigorando no nosso país hoje. Independente de qual partido, de qual lado de polaridade. A gente tem que ficar muito atento aos nossos votos. E, por outro lado, como a Bia também já falou, a gente buscar alianças, buscar parcerias que nos fortaleçam. Eu já estou no serviço público desde 87. E, na época que eu entrei, o serviço público era muito mal visto. Nós lutamos muito para fortalecer os nossos direitos, para fortalecer a nossa capacidade de prestar bons serviços à população. E nós conseguimos muitos ganhos, muitos passos, com muito trabalho. E nunca nos afastamos dos sindicatos. Os sindicatos são nossas forças unidas. É a única forma de nós sermos vistos. Nos últimos 5 anos, eu tenho visto o serviço público voltar de novo, cada vez mais, e de uma forma galopante, para a desvalorização. Eu tenho batido numa tecla, todo ano eu venho nos encontros, todo ano eu venho aqui na frente e falo. Cuidado com os terceirizados e estagiários em excesso. A princípio, a gente fala assim, nossa, que alívio, vai melhorar meu trabalho, eu vou conseguir bater a meta. Vocês estão dando tiro no pé. Eu falo isso vocês porque hoje eu estou aposentada. Eu não sou contra estagiário e nem terceirizado. Eu quero que eles tenham condições e oportunidade de fazer concursos iguais a gente. Eu sou do lado deles. Eu só quero que eles não trabalhem escravo, não façam trabalho escravo. Eu quero que eles façam concurso e que sejam respeitados e tenham direitos. Não sei quem está acompanhando aí as campanhas dos Estados Unidos, da Kamala Harris e do Trump. Os dois estão disputando quem consegue mais apoio financeiro. Marta, por favor, conclua, seu tempo está acabando. Fiquemos atentos quem está financiando essas campanhas. E vamos nos unir para nos proteger. E o Sérgio Smig está de parabéns, luta muito. Eu tenho acompanhado. Nós temos mais 2 perguntas por escrito, elas foram destinadas à deputada Bia. A primeira, Michel Colnago, de Araguari. Privatização. Nos gabinetes, os terceirizados seguem desviados de função, elaborando minutas para magistrados.
Ouvimos rumores da criação de mais vagas. A presença deles afeta o quantitativo de vagas em relação aos servidores efetivos. Não seria ideal rechaçarmos de vez esses cargos para fomentar nossa força sindical? Afinal, o serviço público deveria ser uma atividade privativa dos servidores públicos concursados. A segunda é do William de Paraguaçu. Bia, a desconstrução do serviço público no âmbito nacional não é apenas um projeto da extrema-direita, mas de governos diversos, inclusive os ditos de esquerda, todos para atender os propósitos neoliberais das principais forças políticas que se fazem presentes na política brasileira. Na sua opinião, o que acontece com a classe trabalhadora que, mesmo perdendo constante e sistematicamente seus direitos, continua em estado de letargia? Pior, votando e legitimando a extrema-direita? É isso. Pessoal, eu quero agradecer aqui as participações. Eu vou lembrar que no período da tarde nós teremos uma mesa que vai tratar de precarização e terceirização. Então a gente vai poder aprofundar esse tema. Tá? Aqui a gente está com o tempo estourado, a gente vai conceder aqui o tempo de fala, de resposta, e já pedir que, na oportunidade de fala, já faço as considerações finais. Mas sobre precarização e terceirização, a gente vai ter uma mesa específica para a gente debater. Falar também para o colega que falou da propaganda pró-reforma, eu vi a propaganda pró-reforma administrativa, eu vi no intervalo do Globo News. Ela está sendo promovida pela CNC, Confederação Nacional do Comércio. Nós, da federação, estamos fazendo a discussão, a gente precisa, sim, concordo com você, dar essa resposta. Agora, a gente tem que ter em mente que o acesso à grande mídia é diferente quando o assunto é reforma e quando a pauta é sindical, e também a questão de recursos financeiros. É muito diferente a gente comparar a FENAJUDE, do ponto de vista de recursos, com a Confederação Nacional do Comércio. A gente tem que ter isso em mente, mas isso não é desculpa ou justificativa para a gente não dar a resposta. Essa resposta precisa ser dada. Falar para o Luiz Otávio que, em relação à PEC 66, Luiz Otávio, também é um jabuti, viu? A PEC 66, originalmente, ela trata do regime de precatórios. Incluíram um jabuti lá, com lobby de governadores, com essa previsão de que, até 180 dias, os regimes previdenciários estaduais e municipais têm que se equiparar ao da União. E isso é prejuízo para a gente, do ponto de vista de tempo para a aposentadoria, do ponto de vista de contribuição previdenciária, e aí vai afetar até quem já está aposentado, porque a gente está falando de alíquota de contribuição. E, para finalizar, respondendo a colega aqui, eu não sei se eu fui omisso quando eu falei os cargos, parece que não, né? Mas só para explicar, já existe um projeto reconhecendo como atividade de risco a função do oficial de justiça. Isso tramitou no Senado, eles conseguiram a inclusão no Senado e foi para a Câmara. Só que a gente não pode apresentar emenda na Câmara. Por quê? Porque ela já tramitou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, agora só para analisar as emendas que foram incluídas. Então, a gente não pode incluir novas emendas. A Câmara vai analisar somente as emendas que foram incluídas na tramitação do Senado, mantendo-as ou rejeitando-as. Então, nós estamos apresentando um novo projeto para reconhecer como atividade de risco todos aqueles cargos que exercem atividade externa e que não estão incluídos nesse projeto. Assistentes sociais, psicólogos, a gente colocou lá psicólogo judicial, por quê? Eu sei que o nosso cargo agora é analista psicólogo, mas a gente tem que colocar psicólogo judicial para não pegar todos os psicólogos do Brasil. Então, assistente social judicial, psicólogo judicial, comissário da infância e da juventude e os pedagogos judiciais. Vou passar a palavra agora para as respostas e considerações finais. Muito bem, gente. Vou tentar ser rápida, porque tem uma programação a cumprir, vocês são muito organizados. Nós ficamos aqui comentando, né, que a gente fica com inveja de tanta organização e disciplina. Bem,
Bom, algumas considerações a partir dos questionamentos que foram feitos. Eu ainda acho importante colocar um ponto de alerta, que a adesão ao regime de recuperação de Minas, que veio, né, pela decisão no judiciário, ela ainda vai implicar para a gente enfrentar algumas discussões que podem ser na Assembleia, ou se esse esquema de decretos, né, tiver êxito, o governo pode fazer mais coisas por decreto do que passar pelo processo legislativo. Então, esse ponto de alerta é muito importante. Porque ainda acredito que nós vamos passar a enfrentar uma nova discussão sobre reforma administrativa, sobre reforma da Previdência, porque o regime de recuperação fiscal exige isso, faz parte do regime. Não é? O teto de investimentos é um requisito, mas outros também são necessários, não é? Então, acho que é importante deixar um ponto de alerta aí para o próximo período a respeito disso. A questão do risco do teto dos investimentos para o serviço público é o fim do serviço público. Porque se você tem teto, se você tem limite, como é que você vai continuar o Estado cumprindo a sua função de prestação de serviço se você não pode fazer investimento? Aí entra os grandes esquemas de privatização, né? Então, você pode ter no próximo período um grande fortalecimento de esquemas de privatização e de terceirização. E aí eu acabo focando, né, os meus exemplos na administração direta, porque eu venho desse lugar, mas vocês conseguem fazer o exemplo no lugar de vocês. Vocês olham para o ambiente de trabalho no judiciário e podem ter a certeza de que cada serviço ali pode passar a ser entregue cada vez mais. Uma pergunta foi sobre isso, para terceirizadas e para empresas, sob a justificativa do teto de investimentos. Então, o teto de investimentos ele vai passar a ser, no próximo período, a justificativa para cada vez mais repassando funções de servidores públicos para, eu falo grupos econômicos, né, que é travestidos de OSCs, OCIPs, empresas. Eles são criativos nessas modalidades, não é? Nós ficamos, eu vou juntando aqui as questões, nós ficamos um pouco refém do período eleitoral, porque nós não tivemos condição de avançar com o Propag no Congresso Nacional. Né? Misturou, gente. E período eleitoral, o Congresso para. A Assembleia, por exemplo, há quanto tempo ficou sem comissões, sem votação em plenário? Né? Então, o período eleitoral ele acaba deixando muita coisa em suspenso. Vai ter o segundo turno agora, novas forças políticas vão se reorganizar e acho que é uma tarefa nossa e da Frente de Defesa do Serviço Público voltar a pressionar pelo avanço do Propag no Congresso Nacional, que é a nossa melhor alternativa ao regime de recuperação fiscal. O governo Zema, o tempo inteiro, avançou com o regime de recuperação fiscal porque ele não quer o Propag. A verdade é que ele não quer resolver o problema da dívida de Minas com a União. Eu já fiz essa observação. Então, acho que o Propag é uma tarefa nossa, depois, né, desse período eleitoral, retomar. A gente ficou prejudicado, porque o período eleitoral ele contamina, mas ele consome e tira o foco da agenda, né, do legislativo para as eleições, que foi o que aconteceu no último período. O FUPENG, quando a gente pensa em previdência, a gente pensa numa dinâmica de longo prazo. O problema de um planejamento de longo prazo, nós estamos ficando reféns de políticas de curto prazo o tempo inteiro. Né? O FUPENG foi essa tentativa de você criar uma previdência que pudesse dar conta e ser superavitária para um longo período, né, do serviço público aqui em Minas Gerais. Então, era um fundo que tinha recursos. O que o governo, na época, o governo... Era o Anastasia, né? O governo Anastasia fez. Precisava fechar. O choque de gestão não colocou nada em dia. A gente está refém desse discurso há quanto tempo, né? E aí precisava fechar o caixa
ele pegou o dinheiro tanto do FUNPENG quanto depois pegou do IPSENG, porque em 2014, na canetada, pegou o dinheiro que tinha no IPSENG para também fechar o ano, né? E nós não conseguimos, e, portanto, depois aí vem uma reforma da Previdência, que foi a de 2020, sob a justificativa de precisar ser... enfrentar o déficit. Agora vem o projeto de lei sobre o IPSENG, com a mesma justificativa em relação ao déficit, mas era o fundo, né, o FUNPENG e o IPSENG, tinham recursos e foram retirados a fim de salvar aí, né, a contabilidade do Estado no final do ano. Foi um pouco isso o que aconteceu, e as consequências, cada vez que você tem políticas cada vez mais de curto prazo, você não consegue planejar. Então, daqui a pouco a gente pode estar sob o risco de uma nova discussão, de uma nova reforma da Previdência, seja pela discussão no Congresso, seja pelo regime de recuperação fiscal que o governo Zema trabalhou pela sua adesão. Eu quero finalizar fazendo duas observações que algumas pessoas trouxeram aqui, um pouco para acalmar o nosso coração e outro para nos colocar aí no que eu acho, né, que é o momento, o lugar das lutas que nós precisamos fazer. Primeira pergunta, né, sobre o que acontece, que essa conjuntura que a gente enfrenta e a classe trabalhadora vota, né, em pessoas que não vão representá-la e vai fortalecendo, né, essa agenda da extrema-direita. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ter a real dimensão eu costumo dizer, da virada de chave que foi quando as igrejas evangélicas entraram na disputa política partidária no voto. A gente não conseguiu compreender ainda quando as igrejas passaram a ser utilizadas na política para fortalecimento de determinadas pautas. Quando dá na sexta-feira, elas abrem oração pelo Brasil e vão até o domingo. E o que é isso na organização do voto? Nós diminuímos essa leitura dessa mudança que teve no último período, né? que trabalham as pautas da extrema-direita, gente, as pautas extremistas, as pautas da intolerância, as pautas do ódio como forma de pensar a sociedade. Não é? Nós precisamos compreender e conversar mais sobre isso, para a gente entender esse fenômeno e saber lidar com isso e ter ações que enfrentem, né, isso. Então, acho que esse é um ponto. Um segundo ponto, nós também ainda não enfrentamos, a gente faz pouco esse debate, e a gente só faz esse debate de forma reativa, o que é a mentira como forma de fazer política nas redes sociais. Né? A gente ainda não tem toda a dimensão do impacto disso na vida política e democrática de um país. Né? E como é necessário que haja algum nível de regulação para que a mentira não continue tendo o lugar confortável nas redes sociais. Nós precisamos enfrentar esse debate, porque senão a gente fica reativo e a gente fica nos cobrando que a gente tenha uma comunicação que tenha o mesmo impacto dos extremistas. Nós não vamos conseguir competir. Eu falo acalmou o coração nesse aspecto. Não adianta achar que os nossos sindicatos, que a comunicação dos nossos sindicatos, que a comunicação dos parlamentares, progressistas, etc., estão errados, porque não estão conseguindo competir com essa forma de fazer comunicação. Porque eles fazem uma comunicação sem regra, eles fazem uma comunicação sem parâmetros éticos ou civilizatórios. E, portanto, eu acalmo o meu coração. Eu não tenho a mesma capilaridade de uma rede social dos meus colegas extremistas. Não adianta eu achar que eu vou conseguir competir com esse lugar. A gente não... Eu vi nas eleições isso acontecendo muito fortemente. Candidaturas progressistas apostando em rede social, em vídeos, né, curtos, achando que esse era o lugar. Porque os extremistas fazem isso, tem uma repercussão, né, um alcance ou uma repercussão. Nós não podemos achar que esse é o nosso lugar, que o nosso erro está que a gente não está conseguindo competir com eles, porque esse lugar não tem competição. O que nós precisamos é
o exercício que eu faço é fazer uma comunicação que chegue às pessoas. Porque também a gente tem uma forma de comunicação sindical que a gente fala o nosso sindicalês que às vezes não conversa com as pessoas. Ou eu falo, né, o regimento interno da Assembleia, que não vai conversar com as pessoas. A gente precisa aprofundar mais esse debate sobre comunicação. Olha, eu dando palpite sobre o que fazer de novo, né? E era só para responder as perguntas. Mas a gente não adianta a gente querer competir nesse lugar. Esse lugar não tem competição. Esse lugar a gente não vai conseguir reverberar as nossas pautas nesse lugar não ético, esse lugar sem regra, esse lugar... Ah, mas você quer censura? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas a rede social não pode ser um lugar que você minta e que você reverbere a mentira. Gente, o que os Estados Unidos enfrentaram agora com o furacão? Além de todos os impactos, parte do serviço que deveria estar focado no enfrentamento às consequências do furacão ou na prevenção daquilo que era possível prevenir, eles gastaram uma energia enorme desmentindo mentiras sobre como que o governo dos Estados Unidos estava fabricando o furacão. Nossa, para a gente é ridículo isso, mas foi isso mesmo. E como que nesse momento um candidato à presidência da República dos Estados Unidos está fomentando isso como forma de fazer política. E como isso dificultou e tem dificultado o enfrentamento a eventos extremos. Porque na visão que eles fazem, os eventos extremos foram fabricados, não é isso? Pelo governo. Mas alguém tem o direito de ter liberdade de expressão para fazer isso? Isso não é liberdade de expressão. Não é opinião, assim como racismo, LGBTfobia, misoginia, não podem ser liberdade de expressão, de dizer o que você quiser, porque a rede social é livre. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate, enfrentá-lo melhor, para que a gente contribua, né, com a democracia do nosso país, com condições mais dignas de comunicação. Eu quero deixar um abraço para vocês, dizer que foi uma honra compartilhar dessa manhã. Eu sigo lá fazendo as lutas necessárias, com fôlego necessário para que a gente vença esse próximo período e proteja o serviço público, proteja os servidores, que ao fazer isso nós estamos fazendo aquilo que é de interesse da sociedade mineira. Um bom debate para vocês, um bom encontro, né? Vocês ficam aqui até a festa, né? Porque tem uma festa, não tem, não? Ah, tem. Não pode fazer luta sem festa, pelo amor de Deus, né, gente? Se a gente não celebra, a gente não dá conta de fazer a luta. Às vezes a gente não dá conta de acordar no dia seguinte, que é o caso do domingo, né? Mas não tem problema também não, porque é um domingo, né? Beijo no coração de vocês e a gente vai se articulando aí nas lutas necessárias. Bom, recuperei 5 minutos aqui, o Eduardo me deu mais 5 minutos, então vamos retomar, Paula. Eu sempre estou furtando um pedaço do seu... Com todo prazer, deputada. Pessoal, eu primeiro quero parabenizar aqueles que se dispuseram a vir aqui e dizer que nós estamos todos do mesmo lado, né? Eu quero então aqui citar o William, o Michel, a Marta, a Valquírio, o Adilson, o Luiz Otávio e o Flávio, né? Eu tenho certeza que vários outros tinham interesse de vir aqui também e de falarem, mas a razão do tempo não puderam, né? Mas eu quero dizer a vocês todos que nós estamos do mesmo lado. Mas eu queria me referir ainda a alguns outros tópicos aqui, só para esclarecer alguns assuntos. Por exemplo, o PROPAG, né? Eu deixei de falar sobre ele, é uma das questões do tema federal. O PROPAG, ele é o contraponto do RRF, né? Então a gente defende que ele seja aprovado e já tem um decreto, já tem um pedido de votação em regime de urgência aprovado no Congresso Nacional para isso. Então, tão logo termine o período eleitoral, o segundo turno... Já passou... claro. O PROPAG, né, é a proposta do senador Rodrigo Pacheco, que já foi aprovado no Senado Federal e que depende agora, para ser implementado, somente a aprovação na Câmara dos Deputados. E já tem um pedido de urgência aprovado na Câmara, então ele deve ter tramitação célere, acreditamos agora no mês de novembro, e eu estive conversando com a assessoria do senador, ele está bastante convencido de que vai passar agora em novembro, tá bom?
Então, esse é um ponto importante. Com relação à propaganda que tem sido feita sobre a PEC 32, eu cheguei a citar isso, né? Cheguei a citar os movimentos sociais, e realmente é a Confederação Nacional do Comércio que está fazendo. E me interessa saber, eu tenho procurado investigar, viu, se uma confederação que recebe recursos do Sistema S pode estar fazendo esse tipo de propaganda. Então, a gente tem que discutir isso, né? E se não é o caso, de interpelar judicialmente a confederação. Porque recursos do Sistema S... A classe trabalhadora ficou sem recursos do imposto sindical, mas o Sistema S continua alimentando a patronal. Ou nós vamos ter que ter divisão também no Sistema S, para que os trabalhadores também sejam remunerados, ou as confederações de empregadores não poderão atentar contra o Estado brasileiro, porque é isso que está acontecendo. A confederação está atentando contra o Estado brasileiro com a PEC 32. Então, nós temos que, sim, verificar uma forma de interpelar. A gente pode não combater, Eduardo, de igual para igual, porque não tem o recurso que os caras têm. Mas nós temos que ter estratégia para poder combater. E interpelar é uma das formas que a deputada falou. Nós vamos pela beirada. Né? Eu não posso vencer o cara no discurso aqui na rede de televisão, porque não vai nem me dar espaço. Mesmo que eu compre, eles não vão veicular. Né? Então, vamos combater, minando as forças dos caras lá no eventual poder judiciário aí. Então, esse é um outro ponto. Quando fala de FUNFIP e FUNPENG, eu fico lembrando, Eduardo, como a gente tem uma relação, e você fala sempre, e nós também falamos do Serjusmig e Sindicemp serem co-irmãos, porque eu me lembro das nossas lutas aqui, quando eu conheci o Rui, inclusive, e o Estado de Minas Gerais, na gestão também da Anastasia, estava pretendendo fazer uma reforma da Lei Orgânica dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, e desde então nós não paramos mais. Né? Então, desde 2011, lá quando foi proposta a reforma do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, o Rui não está ali não, mas ele lembra disso, que a gente tem uma relação próxima com vocês. Lutamos, né, não vencemos naquela hora, mas nós continuamos firmes na luta, é isso que importa para a gente agora. Para não tomar ainda mais o tempo de vocês, eu quero agradecer muitíssimo o convite, quero dizer que, né, nesses longos, então, 13 anos de relação próxima que a gente tem com o Serjusmig, com o Sinjus e com o Sindojus, a gente quer estreitar ainda mais os laços, né, esses sim são relacionamentos estratégicos. Nós sabemos o campo que nós pertencemos, nós queremos continuar nesse campo e nós temos uma longa trajetória juntos. Então, vocês podem contar conosco, né? A coordenadora geral ali do Sindicemp estará aqui conosco falando também amanhã, a Fanny Mello, estará aqui amanhã falando sobre as nossas lutas. Então, ela vai resgatar um pouco mais dessa história de lutas que nós temos juntos, mas é muito bom contar com vocês também na luta do Sindicemp, vocês podem contar com a nossa, tá bom? E você também, deputado, pode contar com a gente. Valeu. Quero agradecer, deputada Beatriz Cerqueira, muito obrigado, Eduardo Maia, minha companheira Sheila, e vocês fiquem bem à vontade para permanecer conosco. Eu sei que a agenda da deputada e do Eduardo Maia são agendas concorridíssimas, né? Mas desculpas não aceitas, mas estão convidados para ficar conosco até o jantar de confraternização. Tem compromisso, vai e volta, é pertinho de BH. Volta amanhã para a gente confraternizar junto. A gente tem muita luta, mas a gente tem que celebrar também. Muito obrigado. Somos todos.